Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com hipnoterapia. Se você acompanha aqui o conteúdo, os últimos vídeos que eu gravei, os últimos 6 vídeos, falavam sobre feridas emocionais da alma, os traumas, os famosos traumas da infância. Então os 5 primeiros vídeos eram sobre as feridas, para você reconhecer qual que você tem, eu falava as características, você descobrir se você tem muito, tem pouco, tem ou não tem. E o 6º vídeo falando sobre métodos de cura. E não só nos 5 vídeos, como no 6º vídeo eu falei sempre muito da hipnoterapia. Hoje em dia vê-se muita propaganda aí sobre hipnoterapia, hipnoterapeutas, atendimentos, e normalmente eles são mais utilizados para algumas coisas assim, aqueles traumas mais cotidianos assim, né? Então, medo de barata, medo de voar, ou então eu quero perder peso, quero parar de fumar, não sei o que, são coisinhas mais do cotidiano, mas utiliza-se muito a hipnoterapia porque afinal tudo esconde um trauma por trás, né? Tem origem num trauma. E aí você tem que ir buscar a origem do trauma, erradicar, ressignificar ele ali para conseguir um resultado. Só que tem esses traumas de infância que são especificamente ativados ali por genitores, pelos seus genitores, pode ser o genitor do mesmo sexo ou do sexo oposto, que pode estar como causa ou estar interferindo nessas trivialidades aí, como por exemplo, né, muita gente não faz associação, mas você por causa de um trauma de infância pode estar sofrendo há anos na sua vida de escassez financeira. A princípio, o que tem a ver, né? Meu pai ou minha mãe me fez uma coisa na infância e hoje eu não consigo ganhar dinheiro. Tem a ver. Então, assim, muito provavelmente vão mexer ali. E eu, em particular, fui até a hipnoterapia para isso. E aí todo mundo quer saber, a hipnoterapia funciona? Não funciona? Depende. Infelizmente você vai assistir esse vídeo, mas de cara eu já vou te dizer assim, eu vou te apresentar informações e você vai tirar suas conclusões. Eu vou te dizer se para mim funcionou ou não funcionou, claro. Isso eu vou te falar. Mas eu não tenho como afirmar porque é uma coisa relativa. O que é a hipnose? A hipnoterapia utiliza a hipnose. O que é a hipnose? É um estado alterado de consciência, ok? E logo a hipnoterapia é o quê? É uma terapia que utiliza a hipnose como ferramenta para a cura de determinados males, certo? E aí a gente está tratando de quê? De mente. Normalmente nós temos a mente consciente, que é essa mente que está aqui em estado de vigília, acordado, que é muitas vezes manipulada pelo nosso amiguinho do peito, o ego, que muitas vezes sabota, complica a situação toda, é ele que dá essa leitura errônea das coisas e faz a gente ter os comportamentos. E a mente subconsciente, que já é uma coisa um pouco mais expandida, transcendida, e é dali que vem as informações e crenças que são atiradas para dentro do consciente, certo? Então a hipnoterapia vai utilizar a hipnose para te colocar num estado alterado de consciência, que é aquele estado alfa, que é quase dormindo, quase no sono, porque nesse estado a sua mente aceita melhor novas sugestões, ou seja, uma reprogramação. Então ele te coloca ali num estado alfa e joga novas crenças, tenta apagar as antigas e joga novas para preencher o lugar ali, para quando de volta acordado você manifeste uma realidade diferente, você reaja diante das coisas de forma diferente, porque agora foram instaladas novas crenças em você. Para você entender, eu estou te falando isso tudo aqui como um paciente, ok? Eu não sou um terapeuta, não sou um especialista na área, mas eu, como estou atrás das curas das minhas feridas emocionais, feridas de infância, eu pesquisei muita coisa, eu passei por muitas terapias, dentre elas a hipnoterapia, então eu sei alguma coisa, mas lembre disso, eu não sou um terapeuta, ok? Eu estou te falando aqui como um paciente. Então, por exemplo, se um terapeuta estiver assistindo isso e eu falar alguma coisa que não coadune com a total verdade, aí entenda isso. Foi o que eu pesquisei, o que eu vivi, estou te passando a minha experiência. Então o que acontece? Para esse tipo de terapia, eles creem numa seguinte realidade. Como eu disse, você tem a mente consciente no estado acordado e a mente subconsciente no estado mais alfa ali de consciência e tal. Eles acreditam que se eu for capaz de inserir uma informação na minha mente subconsciente, obrigatoriamente ela vai imprimir isso
na mente consciente. E uma vez impresso na mente consciente, isso se manifesta como realidade. Por que acontece isso? A gente vai voltar lá em Hermes Trismegisto, que é quem fez os princípios herméticos, né? Tem os axiomas dos princípios herméticos, ficou conhecido como aquele documento Kybalion. Ali um dos princípios ele fala que o todo está em tudo. O todo você pode interpretar talvez como Deus, né? Deus é a inteligência suprema, né? O todo está em tudo. Nós somos partes do todo, o todo está em nós, nós estamos no todo. E aí ele diz que o todo, que talvez seria aí Deus, tudo que existe, incluindo o universo, galáxias, planetas, a realidade, é uma projeção mental do todo. Ou seja, se Deus fosse um cara, que Deus não é um cara, ok, gente? Mas se Deus fosse um cara, é como se ele parasse para meditar e na mente dele, como Deus é incrível, né? Cheio de minúcias e detalhes, ele criou tudo que existe. As galáxias, o universo, o planeta, tudo, incluindo nós. E por sua vez, para simplificar, para não entrar muito nesse mérito, e por sua vez, a sua vidinha particular, que é o seu universo particular, seus dramas, seus conflitos, sua realidade, é uma projeção mental sua. Então, logo, por isso que a hipnoterapia tenta inserir uma informação no subconsciente, para ser impressa no consciente e assim mudar a sua realidade, porque se baseia nisso, que a sua mente, a partir de que ela agora adquiriu novas crenças, ela então, via de regra, vai manifestar uma realidade diferente da que você tinha antes. É aí que ele consegue tirar certos traumas. Só que estudando feridas emocionais, que são os maiores traumas, acho que praticamente de todos nós, e todos nós temos, eu percebi o quê? Que nós temos camadas. Porque pode já passar muitos anos que você está lidando com aquele trauma ali e ele vai se enraizando, se enraizando, se enraizando. Tanto que quando eu cheguei na hipnoterapia, o hipnoterapeuta, conversando comigo sobre o processo e tudo, ele falou que quanto mais jovem, lógico, tem uma idade mínima, né, para a criança começar a participar de terapias como essa, mas quanto mais jovem, mais eficaz o resultado da hipnose. Por quê? Porque ainda não enraizou muito aquele trauma e quanto mais jovem, você está muito mais sugestivo a essas novas informações. Eu hoje estou com 46 anos, então você imagina quantas coisas eu já não vi, que eu já criei um sistema de crenças imenso e as minhas feridas emocionais já estão com raízes muito profundas. A gente tem feridas que começou ali com 2 anos de idade ou umas começaram na concepção. Quando minha mãe estava me gestando, aí você imagina 46 anos de exercício dessa ferida, não é fácil apagar. Então o que acontece? Nos tratamentos, para você extirpar os traumas, você vai tirando camadas. No vídeo das feridas emocionais eu falei isso, são as camadas de cebola, brinquei. Então a gente vai tirando camadas. Aí quer dizer, pode ser que a hipnoterapia não consiga chegar ao núcleo grosso da história, que ele vai conseguir mais ali tirar a casca, tirar uma camada, talvez 2. E como que isso se processa? Funciona ou não funciona? Então vou dizer para você, depende de você. Quem faz a cura na hipnoterapia é você, porque ele vai dar sugestões para a sua mente, então é você que vai aceitar as sugestões ou não. Então, mitos da hipnoterapia. Muita gente confunde a hipnoterapia com o hipnotismo, que é aquele truque dos mágicos que a gente via na televisão, no circo, não sei o que o cara hipnotizava você. Agora você é um macaco, agora você é uma baleia. Aí a pessoa pensa que ela vai para o escritório do hipnoterapeuta, consultório, e vai passar por isso. Ela vai perder a lucidez e vai estar completamente entregue, o controle de si vai estar completamente entregue ao hipnoterapeuta. Não é assim que funciona, isso não acontece. Você está lúcido o tempo inteiro, você está de posse dos seus movimentos, da sua razão o tempo todo, tanto que é o que eu estou te falando, funciona ou não funciona? Depende, você acredita que é possível? Funciona. Você não acredita, não funciona. Se você foi para o hipnoterapeuta pensando, isso é balela, isso é charlatanismo, que não sei o quê, não vai funcionar. Se você acredita que tem uma chance ali, vai funcionar. Se você acredita nessa teoria que eu acabei de falar aqui, se isso fez sentido para você,
as chances de funcionar para você. Por quê? Porque lá dentro tudo é um processo de sugestão. Como é uma sessão de hipnoterapia? O cara vai te botar numa poltrona muito confortável, não sei o quê, geralmente tem um tapete maravilhoso, ele vai pedir para você, até se você se sentir à vontade, né? Tira o tênis ou o sapato, pisa ali naquele tapete macio, ou seja, tudo para relaxamento. Vai botar uma musiquinha gostosa, pá, e aí ele vai começar o roteiro dele. Cada terapeuta tem a sua metodologia para, primeiro, fazer você relaxar bastante até você chegar nessa onda alfa e começar o processo dele de sugestionamento. E é por isso que depende de você para a coisa funcionar ou não. Por quê? Se você não aceitar essas sugestões, você começar a rir, achar que o cara é um idiota, não vai funcionar para você, porque ele vai começar a sugestionar essas coisas. Quer dizer, primeiro, relaxa, você está muito relaxado, profundamente relaxado, não sei. Agora eu vou pegar no seu braço e ele pesa do tamanho de uma pena. Ele vai pegar teu braço, vai fazer assim, você solta. Por quê? Ele está testando se você já chegou ali no estado alfa, no estado de relaxamento ideal para receber as sugestões. E dali vem mais sugestões. Por exemplo, para mergulhar na sua mente subconsciente, muitos usam a visualização criativa de que você está descendo a escada do porão de uma casa, e é uma escada muito comprida, e você cada vez mais que você respira, que você relaxa, você vai descendo mais degraus e degraus e degraus, e no fim da escada tem um lago e você se atira dentro ali e deixa seu corpo ir afundando naquele lago, não sei. Ou seja, pegou a visão? Se você achar que isso tudo é uma palhaçada, que o cara tá maluco, que não tô em lago porra nenhuma, que não... a hipnoterapia não vai funcionar para você. Um outro exemplo, rápido. Eu tenho miopia e astigmatismo. A miopia, um dos primeiros médicos que eu fui, oftalmologista, ele pegou e me explicou todo o processo da miopia. Ele me mostrou lá um globo ocular, aquelas maquetes de médico, né? Aquelas coisas, mostrou o globo ocular e mostrou que na base do globo embaixo tinha uma cavidade. E ele falou, isso aqui é a miopia, essa cavidade do globo ocular. Ou seja, pelo exame que eu fiz em você, Alden, tem capacidade para chegar até 5 graus de miopia. A miopia não tem cura. Você vai usar o óculos durante sua vida toda para retardar esse processo de avanço e, naturalmente, poder enxergar, porque com a miopia vai cada vez complicar mais. Então, assim, se você não usar o óculos, você pode chegar entre 20 e 30 anos e já ter 5 graus. Se você usar óculos todo dia, pode ser que você chegue a 50, 60 e você ainda não atingiu os 5 graus. É um paliativo. Ou seja, a minha mente comprou essa versão, ela adaptou isso como uma realidade, uma verdade absoluta. Eu chego no é o consultório do hipnoterapeuta e sabe o que o cara me fala? Que com a hipnose ele pode curar a miopia. Acabei de deixar a pergunta para você. O Alden vai ser curado da miopia por essa hipnose ou não? Óbvio que não. Porque eu já tomei como verdade absoluta que não. Porque é uma explicação muito plausível, muito razoável, que é o quê? É uma questão genética, não é uma pira da minha mente. É uma questão genética. É igual eu chegar lá negro e o cara fala, não, mas com a hipnose você vai sair daqui branco. Não vai ter mais preconceito, vai vencer tudo na sociedade. Pá. Não existe. Não é você, é uma questão genética. Só se o cara for um cirurgião ou sei lá o que vai mexer, igual o Michael Jackson fez, né? Sei lá, diziam que tinha vitiligo, mas se não fosse isso, por exemplo, sei lá, será que fez um tratamento para alterar a melanina da pele e ele ficou branco daquele jeito? Quer dizer, só se for uma coisa radical assim. Na mente, depende se você vai aceitar a sugestão. E aí eu te digo, a mente realmente não tem limites, cara. Se você acredita, você pode. Porque eu falei no início do vídeo, a tua vidinha pessoal é uma projeção mental sua. E a vida que você vive no planeta Terra, no universo, nas galáxias, é uma projeção mental do todo. Então, quer dizer, se você acredita nisso, você é capaz de aceitar o processo da hipnoterapia, da sugestão, que o cara vai entrar lá no teu subconsciente e vai reprogramar aquilo, porque é disso que se trata. Aí, ou seja, voltando para o processo da hipnoterapia, o cara vai fazer isso aí, esse relaxamento, essas sugestões, não sei o que, e vai tentar ir na raiz do seu mal. Como é que ele sabe ali da raiz do seu mal? Há uma primeira consulta em que ele faz a anamnese, que é uma espécie de entrevista ali, e ele vai descobrir, qual é que é teu problema, não sei o que e tal. Então, aí eu vou te dar um exemplo meu, por exemplo. Eu
cheguei lá, eu já sabia disso quando cheguei lá, eu já cheguei no processo avançado que eu estava fazendo curas das feridas emocionais antes, mas suponhamos que eu cheguei lá, não sei de nada. Olha, eu tenho um histórico, cara, que eu não consigo parar com mulher nenhuma, as mulheres sempre me abandonam. Eu tive uns 5, 6 namoros, as mulheres me abandonaram, depois eu casei, fiquei X anos e a mulher também me abandonou, não sei o quê. Eu sou homem, né? Aí ele já olha pra mim, ele é um cara que ele estudou, ele sabe de todos esses processos aí, psicológicos e etc, né, comportamentais e tudo. Ele vai lá e fala, como é que é o relacionamento com a sua mãe? Aí você começa a descrever, aí como é que foi a tua infância? Aí você começa a descrever, aí aonde que o cara chega? Esse camarada sofre da ferida do abandono, ferida emocional do abandono, causada pelo genitor do sexo oposto, no caso ele é homem, foi causado pela mãe dele e provavelmente foi ativado ali até os 2 anos de idade. E aí esse cara se tornou um dependente emocional pelo amor, pela falta de amor que ele não recebeu da mãe dele. Então ele buscou nas mulheres com quem ele se relacionou, nos namoros e depois no casamento, receber delas esse amor que a mãe não deu para ele. E aí ele se tornou um ciumento, possessivo, dependente, e nenhuma mulher aguenta isso, por isso as mulheres chutavam o cara, terminavam com ele. Entendeu? Então aí o que eu tenho que tratar nesse camarada? A ferida emocional do abandono. Então eu vou botar ele lá na minha poltrona confortável, vou botar uma musiquinha, vou fazer ele relaxar, não sei o quê, e nós vamos tentar regredir a esse período de 2 anos de idade, para descobrir o quê? Que episódio aconteceu entre você e sua mãe que você se sentiu abandonado por ela? Porque nada mais é que isso, a mente da criança viu uma parada ali acontecer e significou, fui abandonado. Ali começou o trauma, ativou o trauma. Aí o hipnoterapeuta vai tentar voltar ali, ver se isso emerge na tua mente. Ou como cenas que você vai ver que você está em estado alfa. Às vezes você vê umas cenas, umas coisas assim que é natural desse estado ligeiramente expandido da consciência. E aí você pega, opa, lembrei que quando eu tinha X anos, minha mãe fez isso, saiu pela porta, não voltou mais. Opa, foi aí que começou. Então já descobrimos aonde. Aí ele vai começar a dar sugestões para tua mente para que você reprograme aquilo. E aí, por exemplo, depende, cada terapeuta usa várias técnicas, eles estudam técnicas paralelas à hipnose para utilizar na hipnose, EFT e várias outras coisas, até de psicologia e não sei o quê. Então, no meu caso, por exemplo, sim, houve momentos em que ele usou EFT e ele bateu aqui, porque EFT é aquele negócio que você bate num ponto aqui, num ponto aqui, num ponto aqui, que são pontos de gatilhos emocionais para você lidar com traumas. Então teve horas que ele fez isso, teve horas que veio aqui no meu chakra cardíaco, teve horas que ele viu uma raiva canalizada, eu de olho fechado, ele jogou um travesseiro no meu colo e solta essa raiva, e eu comecei a esmurrar o travesseiro. Teve uma hora que ele sentiu a necessidade de colocar na dinâmica, aí já parece coisa de constelação familiar, colocar na dinâmica, trazer o pai, depois trazer a mãe. Aí como é que ele fez isso? Eu de olho fechado, aí imagina que tem uma cadeira na sua frente, sua mãe está sentada aí agora, fala tudo que você quer falar para ela, não sei o quê. É um processo também. E aí quando ele está fazendo você mergulhar nesse estado de consciência, ele precisa arrancar de você respostas do seu subconsciente, não da sua mente consciente, porque na sua mente consciente existe o ego. E o ego ele foi feito a essa altura para te proteger. Muita gente, quando você pergunta sobre a infância, nem lembra de épocas da infância. O que é isso? Trauma. O ego está apagando aquilo ali, porque aquilo vai te machucar, vai te ferir. E a verdadeira catarse num tratamento de ferida emocional só vem quando você volta a reviver aquele trauma ali, traz ele para a superfície, explode no choro, põe aquela emoção para fora, aí você fez a catarse e, aspas, você teria curado o seu trauma. Aí depende daquele papo que eu falei das camadas de cebola. Se ele está muito enraizado lá na frente, quando você passou por uma catarse dessa, você de repente chegou só na superfície, você tirou a casca, tirou uma camada, tirou 2, mas não curou o trauma. Você já vai melhorar alguma coisa, mas não curou. Então é por isso também que tem que entender se hipnose funciona ou não funciona, depende da natureza do seu problema. Entendeu? E aí então ele vai te botando nesse estado de relaxamento e ele começa a fazer umas perguntas bem rápidas, você tem que responder bem rápido. Tipo assim, você chegou num tal momento, ele está tentando descobrir aquele episódio lá, você com a sua mãe, aí ele chega e fala, dia ou noite, dentro ou fora, ele vai fazendo umas perguntas bem rápidas, você tem que responder de veneta. Porque se você pensar,
Você jogou para a mente consciente, quem está respondendo é teu ego. Aí já estragou o processo. Então é basicamente isso, é tipo vou falar aqui, os hipnoterapeutas vão ficar putos comigo. É tipo uma meditação guiada. Você vai relaxar, entrar no estado de relaxamento profundo com uma musiquinha ao fundo e uma pessoa te guiando. Agora você está assim, agora você está assado, agora você está fazendo isso, agora você está conversando com a sua mãe, agora você está falando com seu pai. E isso é um processo que ele está mexendo ali com o teu subconsciente, que é o que eu te falei, ele está dando uma faxinada ali, tirando aquelas crenças antigas e botando novas. Então assim, pode funcionar, pode não, você tem que ter permissividade total durante todo o processo. Se em algum momento você cair em descrença, não, eu não estou descendo escada nenhuma. Imagina, meu pai não está sentado aqui na frente, para com essa merda. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então ele funciona se você quiser. É igual aqueles caras que vão em cartomante para saber do futuro. É verdade? É mentira? Primeiro ponto. Se você não acredita, não vai. Senão eu vou lá para ver se é verdade esse negócio. Provavelmente não vai funcionar. Depende de você estar com o campo aberto, né, para a pessoa adentrar ali. Então, por exemplo, ele citou um caso, tá? Vou te falar como é que funciona ali, eles tratam esses processos da hipnose. Ele citou um caso. Um cara, já senhor, estava com dor no ombro esquerdo. E já tinha feito vários tratamentos clínicos, tomado remédio, fisioterapia, um monte de coisa, e ninguém resolvia o problema do ombro do cara, o cara não conseguia dormir direito, não sei o quê. Ele foi parar na hipnoterapia para resolver uma outra coisa. E no meio da conversa, na anamnese, terapeuta, e foi o meu terapeuta isso aqui, por isso que eu estou contando. Meu terapeuta descobriu que ele tinha essa dor no ombro esquerdo. Aí falou, peraí, então nós vamos descobrir isso aí. Você passou por todo esse processo, não deu nada, né? Então nós vamos descobrir isso aí. Resultado, resumindo, através da hipnose, o cara descobriu que na infância teve um desses episódios aí triviais com a mãe dele, que a mãe falou, vamos, fulano, vamos embora. Anda, fulano, vamos embora. Vamos embora. E bum, deu um puxão no braço esquerdo dele que lesionou o ombro dele. Claro, criança, uma semana depois ele estava normal, curado. Só que aquilo traumatizou ele emocionalmente. Porra, ela puxou ele bruscamente, tirou ele de cena ali, contra a vontade dele. Aquilo impactou ele emocionalmente. Então, no futuro, na idade adulta, ele deu de encontro com algumas situações que ativaram esse trauma nele. Ele voltou a sentir como reflexo a dor no ombro. E aí o cara falou, vamos fazer aqui umas 3 sessões. Mas foi logo depois da primeira, quando ele chegou para a segunda sessão, ele já chegou dizendo, cara, não estou sentindo mais nada, pela primeira vez consegui dormir à noite, muito obrigado, não sei o que, não. Então provavelmente era um traumazinho de superfície. Eu costumo dizer que tem os traumas de superfície e o trauma de núcleo. Era um traumazinho de superfície, tirar a casca, a primeira camada, estava resolvido. O terapeuta conseguiu numa porrada só, porque geralmente a primeira sessão de hipnoterapia vai levar umas 4 horas, assim, porque o cara vai investigar tudo, vai a fundo e tal. As outras é para intensificar. E aí você sai do processo de hipnoterapia, a bandeira que eles levantam é que você consegue em 1 a 3 sessões de hipnoterapia o progresso que você só conseguiria numa terapia convencional com um psicólogo em 20 anos ou mais. Então, hipnoterapia não é um negócio que nós vamos fazer por anos até você se curar. Não, ou funciona ali meio que imediatamente nesse período aí de 1 a 3 sessões ou 4, ou não é para você. Então, por exemplo, além desse caso de se você acredita ou não, para ver o sucesso da missão, tem se você, com aquele trauma, você está tendo algum ganho secundário. Também é uma coisa que ele pergunta na anamnese, que é o quê? Você tem um problema físico, um problema clínico, alguma coisa que é meio de fundo emocional, e por causa disso você tem um parente, um irmão, algum familiar que te sustenta, porque aí você não está conseguindo trabalhar, não sei o quê. Ou seja, você tem 2 ganhos secundários aí. Um, a grana todo mês garantida, porque o outro te sustenta porque você é um coitadinho. Segundo, a atenção daquele... Porque quem sofre de ferida, por exemplo, de rejeição, de abandono, é muito dependente dessa atenção do outro, da aprovação do outro. Então, enquanto eu estou doente, eu estou recebendo a atenção, a aprovação do outro. Fiquei bom, aí ele vai me mandar trabalhar, vai mandar eu sair daquela casa que ele alugou para mim, não sei o quê, e eu nunca mais vou ver ele. Então, não quero me curar. Então, aí depende também. Você tem que ver se seu trauma tem algum ganho secundário. E aí, voltando para mim, então, para a gente encerrar. Funcionou para mim? Não funcionou? Infelizmente, eu fui tratar de traumas da infância. Eu tenho 46 anos, eu tenho coisas que foram instauradas em mim na gestação, outras foram 2, 3 anos de idade e tal. Porra, eu tô com 46, é mega núcleo a situação.
Então, para mim, funcionou o quê? Como uma investigação, aí eu descobri, olha, o problema está ali em perdoar o pai por isso e isso, perdoar a mãe por isso e aquilo, descobri alguns outros personagens que faziam parte da minha trama que eu também preciso ressignificar, perdoar, e agora é um trabalho para a vida, porque eu já tirei as primeiras camadas, eu tenho que continuar fazendo terapias, tipo meditação de cura da criança interior, Ho'oponopono, mas não sei o que, tudo que funcionar para mim é válido, ao ponto de eu ir extirpando isso, lembrando a minha criança interior de que aquilo não foi um abandono, você interpretou como um abandono. Hoje você já é um adulto, seus pais não te fazem mais mal, meu pai até já faleceu. Não tem mais domínio sobre você. Ou não, já ficou provado que não é aquilo. Que não sei. E ressignificando é a primeira etapa. Depois aí é um outro papo que está lá nos vídeos das curas de infância, de feridas emocionais, que é assim, por causa desse trauma você veste uma máscara e você se comporta de um jeito que não é você mesmo, então você tem que fazer um processo para voltar a ser você mesmo. E sim, através de meditações está sempre revisitando o trauma para ir percebendo como que cada vez mais aquele choro da catarse ele vem mais fraco, até uma hora que ele não vem mais, significa que aí você extirpou. Só que feridas muito enraizadas, muito provavelmente você carrega para a vida, mas você vai arrefecendo. Então eu não tinha nenhum problema trivial assim, medo de avião, medo de barata, para ele conseguir me dar uma exímia demonstração do poder dele com a hipnose. Mas funcionou para mim nesse sentido. Eu vi que o que eu via nas meditações era verdade, identifiquei os personagens, muito importante. Meu pai, por exemplo, que já faleceu, eu achei que eu já tinha perdoado, porque eu já tinha feito todo um processo envolvendo ele, que eu falei assim, entendi tudo por que o cara foi assim, achei que tinha perdoado na hipnose, naquela descarga de raiva, de socar travesseiro. Eu percebi que eu não tinha perdoado ainda, então é por isso que às vezes você sai e não se curou. Você está achando que perdoou, que fez, que aconteceu, e na verdade lá no núcleo você não fez. Então para mim não funcionou, mas tem situações que funcionam e depende do trauma, se o trauma é muito enraizado ou não. Para fechar, um exemplo rápido. Você era criança, você estava na escola e o seu amiguinho botou uma barata dentro do seu estojo. E você abriu aquele negócio, saiu, andou aqui por cima de você, não sei o que, você enlouqueceu, chorou, porque foi traumático. E hoje você é um adulto que morre de medo de barata, mas assim, todo mundo tem medo e nojo de barata. Todo mundo, eu tenho, todo mundo tem. Só que tem gente que tem uma reação extremada mesmo, que vai, se deixar, o cara vai infartar por causa daquilo. É um trauma, tem que tratar o trauma. Se foi um trauma leve, a hipnoterapia, se não, ela só vai começar o processo. Como é que é um trauma leve, como é que não é um trauma leve? Baratinha andou em cima de mim, meus amigos que estavam em volta me socorreram, calma cara, peraí, pegou, fulaninho pegou, já matou, relaxa. Aí o seu amigo que fez isso era um amigão seu que está sempre com você na hora do recreio, no fim de semana vai para tua casa, dorme na tua casa, é um amigão mesmo. Só teve uma atitude infeliz ali de fazer uma traquinagem. Então, ou seja, você ficou puto com ele na hora, mas já na hora do recreio você já perdoou ele, já voltaram a brincar. O professor dentro da sala olhou, se impactou, falou, fulano, tá tudo bem com você, cara? Quer ir lá tomar uma água? Quer sentar um pouquinho do lado de fora da sala? Melhorou? Ou seja, correu tudo bem, mas aquilo te traumatizou. Provavelmente isso é um trauma de superfície. A hipnoterapia pode tirar isso até em uma sessão. Como que isso seria um trauma de núcleo? Eu abri, a barata saiu, comecei a chorar, meus amigos em volta fizeram um círculo ao meu redor, começaram a rir de mim, apontar para mim, a me chamar até de viadinho, bichola, com medo de barata. O cara que fez isso em mim não é meu amigão, é um cara que me persegue, faz bullying em mim desde a primeira série, ou desde do maternal. Eu acordo, perco o prazer de viver só de saber que eu vou para a escola e vou encontrar aquele cara. O meu professor, na hora que deu escândalo, me deu um esporro na frente de todo mundo, porque, tá interrompendo a aula, tá tendo uma reação extremada, nunca viu uma barata, não sei o que, me humilhou na frente de todos os alunos. Quer dizer, esse cenário que eu acabei de descrever, você já tem aí ferida da humilhação, ferida da injustiça, traição, rejeição, enfim, vários que também têm relações lá com o ativamento dos genitores na tua vida. Provavelmente, aí você já está 46 anos, aquilo aconteceu com, 11 anos de idade, 10 anos de idade. Vai ser difícil, porque aquilo que eu te falei, eu acabei de citar uma situação que dentro dessa situação tem outras situações incutidas aí dessas feridas que eu falei. Então por que eu me senti humilhado pelo professor? Trauma com os meus pais lá atrás. Por que eu me senti envergonhado, humilhado dos meus amigos apontando o dedo? Enfim,
Aí tem relação já com traumas que já estavam ativados lá atrás por causa dos seus pais. Então é um trauma mais de núcleo. Foi só para dar um exemplo aqui. Então, resumindo, a hipnose para mim, para os meus problemas que eram traumas de infância, não funcionou 100%. Ela só começou o processo ali. Eu, infelizmente, não tenho um caso aqui para te dizer, fiz a hipnose e funcionou. Mas eu digo para você, a mente é um negócio incrível de uma força absurda. Você mesmo sozinho, se for capaz de se sugestionar algo diferente daquilo que você está vivendo, assim será. Como diz aí a galera do holismo, assim é, assim é, assim é, está feito, está feito, está feito. Ou seja, está materializado ali, já era. O problema é esse. Quantos de vocês não teve ou tiveram síndrome do pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade? Você vai no médico e o cara fala assim, acaba a hora que você quiser. É só você virar uma chave. E quantas vezes eu ouvi isso que eu fiquei puto da vida. Porque, tipo assim, você tá ali numa saga, uma vida inteira tentando erradicar aquilo, implorando para aquilo parar, e o cara te fala, não, a hora que você quiser, para. É isso. É a mente. E aí, mega difícil você conseguir entrar nesse núcleo e virar a chave. Por isso você recorre a um profissional que vai te conduzir nesse processo. E aí, quer ser curado? Então acredita que aquele profissional é capaz de fazer isso e que aquilo ali funciona. É o primeiro passo. Beleza? Então, quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Espero que isso tenha servido aí para alguém que está pensando em fazer hipnose. Entenda o que eu falei, não quer dizer que eu estou dizendo que não funciona. Eu estou dizendo o nível de complexidade dos traumas e a dependência da sua participação no processo para ver se a gente chega nesse núcleo ou não chega nesse núcleo. Ultrapassa a barreira do ego e chega nesse núcleo e erradica o mal. Beleza? Quiser saber mais sobre feridas emocionais, tem uma playlist aí, As Feridas Emocionais, é coisa assim, que tem os tais 6 vídeos e você se beneficia muito de assistir aquilo ali, caso o seu problema se enquadre em tudo que eu falei aqui. Muito obrigado pela sua audiência, te espero aqui nos próximos vídeos. Um abraço.